Bom, em relação a posicionamento, é muito legal você colocar uma matriz de benchmarking. Essa matriz de benchmarking, ela é uma tabela que vai comparar o seu negócio com negócios concorrentes, tá? Destacando os principais atributos de valor. E você tem vários meios de fazer isso. Você pode, por exemplo, colocar aquele meio mais binário, né? Ou você tem aquele atributo de valor ou não tem, né? Então, você coloca um símbolo para quem tem, ok? E um símbolo para quem não possui aquele atributo de valor. Você pode também relativizar isso, ou seja, algumas empresas possuem mais aquela característica e outras menos. Então, não seria ter ou não ter. Seria, por exemplo, uma, duas ou três estrelas, né? Dependendo do grau de oferta daquele atributo que uma determinada empresa tem. Você pode escolher como achar melhor, né? Seja o atributo binário ou aquele mais ponderado, de qualquer forma, não incorra no erro de dizer que você tem todos os atributos de valor importantes em grau máximo e os seus concorrentes não têm quase nada, né? Porque isso não passa muita credibilidade, tá? Bom, podemos falar também da gestão da inovação e das operações, né? Que aí a gente pode dividir em gestão da inovação e modelo de produção. Modelo de produção, ele é muito mais importante quando a gente está falando aí, por exemplo, de produtos tangíveis, né? De indústria, né? De processos industriais, nos quais, de fato, você tem uma série de insumos, né? Você tem as equipes, você tem os equipamentos, e você sai com um produto final produzido, né? Quando a gente fala de bens intangíveis, quando a gente fala, por exemplo, de software, eu acho que gestão da inovação já seria, já resumiria o que a informação que a gente desejaria passar nesse slide, que é de fato mostrar como é que você produz o seu produto ou serviço. Ou seja, destacar os desafios, né? Destacar as tecnologias, como é que funciona a sistematização do conhecimento e as parcerias envolvidas, sejam parcerias com ICTs, né? Instituições de ciência e tecnologia, ou ainda com fornecedores e clientes, tá? Bom, falando sobre estratégia de marketing e comercialização, ela tem sido cada vez mais cobrada em pitch, porque não é importante apenas você desenvolver um produto ou serviço inovador, né? Como é que você vai vendê-lo? E quando você se pergunta isso, né, como que eu vou vender esta solução para o mercado? Você acaba fazendo um trabalho que ele não é, entre aspas, apenas de prospecção e de venda. Você acaba conhecendo melhor o seu concorrente, você acaba identificando outras empresas que atuam na mesma área ou em áreas sinérgicas, você passa a conhecer o seu mercado de forma mais aprofundada, o que é essencial. Mas não vamos esquecer que nós temos que dizer como que será feito, tá? Esse marketing, né? Ou seja, quais são as ferramentas que vão ser usadas, qual é a estratégia que há por trás disso, quais os canais principais que você vai utilizar, se vai utilizar parcerias. A precificação do seu produto é muito importante, tá? É importante você dizer, você está tomando, quais são as bases para essa precificação, né? Um vício muito grande é você fazer a precificação com base no custo e não com base em quanto o mercado está disposto a falar, tá? Então tem que entender como é que é o seu modelo de precificação e a sua comercialização, como é que funciona, né? Em termos de parcerias, remunerações, comissionamentos, né? Como é que funciona a tua estratégia aí do seu comercial. Tudo isso, obviamente, faz o composto aí de marketing e comercialização. Bom, no próximo slide, investimento, histórico e projeções financeiras. Aqui você deve colocar o valor que você deseja de captação, assim como as principais rubricas, né, em que esses valores serão aplicados, como, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Aí você explica
o que exatamente é essa pesquisa e desenvolvimento, você vai criar uma tecnologia nova ou avançar em um desenvolvimento que já teve início, tá? Por exemplo, capital de giro, para que você precisa do capital de giro? Marketing e vendas, você já disse, né? Como é que seria a sua estratégia de marketing e comercialização? Então, aqui você diz em que você vai aplicar os recursos, tá? E falando sobre o histórico financeiro, caso a sua empresa já fature, lembrando que captação de recursos de fomento não é faturamento, tá? Histórico financeiro de faturamento é emissão de nota fiscal para cliente, é venda, né, de produtos e prestação de serviços. Caso você já tenha captado recursos financeiros, sejam públicos ou privados, para o seu projeto, isso entraria no slide de histórico da empresa, tá? E não o histórico financeiro aqui de faturamento. Em relação a projeções, nós sugerimos a projeção para os próximos 3 a 5 anos, lembrando de usar uma DRE projetada, né, uma planilha, em que você embase tanto as suas vendas, né, quanto as suas despesas. É muito comum que haja uma superestimativa das vendas e uma subestimativa das suas despesas e gastos, né? Então tem que tomar muito cuidado para ter os números de forma bastante embasada que você possa explicar para um investidor. Bom, finalmente chegamos aqui na parte da equipe. É muito importante relacionar os empregados, não só formais, como terceirizados, como, né, pessoas jurídicas, investidores, os sócios empreendedores, mas também aqueles investidores que agregam alguma coisa ao negócio, né? O smart money. Enfim, é muito importante você colocar todo mundo, porque, mas eu tenho um investidor anjo que dedica apenas 4 horas por mês à empresa. Essas 4 horas, qual é o valor delas, né? Elas agregam muito ao negócio, a estratégia. Então, a questão não é só a quantidade de horas, né? Mas as pessoas que estão envolvidas para o sucesso do empreendimento, cada uma agregando a sua competência, a sua expertise. E, além disso, você pode até citar também, né, como no slide anterior, eventuais parcerias com outras empresas, com ICTs, tá? Bom, falando tudo isso, o que eu tenho a dizer aqui para a gente finalizar é que o pitch é o seu cartão de visita, tá? O pitch é o seu cartão de visita. Então, muitas vezes, você vai ter uma única oportunidade para vender o seu negócio ou o seu projeto, e você tem que aproveitar essa oportunidade construindo um pitch que tenha um discurso, né? Um discurso coerente, né? Um discurso uno que vai fluir, tá? E que possa ser suficientemente, tenha elementos suficientes para convencer um investidor de que o seu negócio ele é mais atraente que um outro negócio, né, que ele está avaliando. Por isso, não economize nesse trabalho de fazer a construção de um discurso, não apenas de um PowerPoint, mas de um discurso, tá? E boa sorte aí para a sua captação de recursos.